Há algo se movendo nas profundezas do espaço, silencioso, frio, invisível aos olhos humanos. Mas os instrumentos detectaram algo vindo de fora do nosso sistema solar, um visitante interestelar. Chamam-no de 3I Atlas. No começo, cientistas e astrônomos acharam que fosse apenas mais um cometa perdido no espaço. Mas conforme os dados chegaram, uma estranheza começou a se revelar. O 3I Atlas não se comportava como um cometa, não como um asteroide, nem como nada que já tenha sido catalogado ou estudado antes. Cada medida parecia desafiar as leis naturais. Mudanças de velocidade inexplicáveis, jatos de gás que surgiam com precisão quase mecânica, movimentos regulares, como se fossem cronometrados, e foi assim que o mistério começou a crescer. O cometa, se é que podemos chamá-lo assim, acelerava sem explicação, e depois freava exatamente nos pontos onde cruzava a órbita de Júpiter, como se estivesse tomando precauções, como se soubesse exatamente onde estava. Os dados não mentem. Observações repetidas confirmam. Entre março e maio de 2025, o 3I Atlas acelerou e de maio a junho diminuiu a velocidade. Nada natural explica um comportamento tão preciso. E há mais. Sua composição química desafia a lógica. Muito níquel, quase nada de ferro. Para a natureza, isso não faz sentido. Para que um corpo assim exista, ele teria que ter sido moldado sob condições que exigem tecnologia avançada, manipulação de metais, controle de temperatura e processos industriais. Em outras palavras, algo fabricado. Alguns cientistas ainda insistem em explicações naturais, mas cada novo dado derruba essas teorias. E Avi Loeb, um dos maiores astrofísicos da atualidade, não hesita entre 30% e 40% de chance de que o 3I Atlas seja uma nave artificial, uma sonda enviada por uma civilização alienígena muito mais avançada. O pensamento é aterrorizante. Não estamos falando de vida simples, micro-organismos ou sinais de rádio distantes. Estamos falando de tecnologia avançada, capaz de viajar milhões de anos-luz, com energia suficiente para acelerar e frear em pontos exatos do sistema solar. Enquanto isso, os telescópios medem o brilho do 3I Atlas, e cada medição revela algo perturbador. Ele muda de intensidade de forma repetitiva, não aleatória, não caótica, regular, precisa, cronometrada. Como se o objeto estivesse emitindo sinais, como se estivesse observando. E se estiver, o que significa quando algo vindo de fora do nosso sistema solar nos observa? Será que já fomos detectados há milhões de anos? Ou será que esta é a primeira vez que alguém presta atenção em nós? Os dados não param por aí. Em infravermelho, há emissões periódicas de energia. O calor aumenta, diminui, com padrões que não podem ser explicados por nenhuma atividade solar ou interação gravitacional conhecida. É quase como se o 3I Atlas tivesse um sistema interno, ligado e desligado, funcionando sozinho no espaço profundo. Imagine isso, uma sonda interestelar navegando sozinha, sem combustível conhecido, sem tripulação, há milhões de anos, mantendo uma trajetória precisa. Cada curva, cada aceleração, cada desaceleração planejada. Não há rota errática, não há dispersão aleatória. É como se alguém ou algo estivesse pilotando a distância. E então surgem os sinais de rádio. Ruídos fracos, imperceptíveis para equipamentos comuns, mas analisados revelam padrões repetitivos, binários, intercalados por pausas precisas. Nada natural poderia produzir isso. Alguns especialistas sugerem que seja apenas interferência, outros acreditam que seja comunicação codificada. A pergunta que assombra todos é simples, mas profunda. Alguém nos está observando e esperando uma resposta? Enquanto isso, o 3I Atlas segue sua trajetória, mais perto do Sol, mas ainda sem se comportar como um cometa convencional.
Sua cauda é mínima, feita de poeira. Nada de cauda ionizada gigante, como em cometas conhecidos. E mesmo o que parece ser uma atmosfera, uma coma, apresenta polarização negativa, jamais observada em materiais naturais. Ele parece com um cometa, mas não é. Cada detalhe revela algo artificial. A escala Loeb foi criada para medir isso. 0 é totalmente natural. 10 é artificial e com risco para a humanidade. 8 é artificial, mas sem risco imediato. Se o Oumuamua nos deixou inquietos em 2017, o 3I Atlas nos deixa em alerta absoluto em 2025. Alguns cientistas cautelosos o classificam em 6 na escala. Mas a tendência, à medida que ele se aproxima, é subir. Quanto mais próximo, mais estranho, mais inexplicável se torna. E não é só isso. O rasante próximo de Marte deveria dar respostas. Mas até agora, todas as imagens de alta resolução feitas pelo Mars Reconnaissance Orbiter permanecem secretas, presas por um shutdown da NASA. Coincidência? Ou seria o momento perfeito para atrasar a divulgação de informações críticas? Enquanto esperamos, o 3I Atlas continua sua trajetória. Cada cruzamento de órbita é um teste de paciência e compreensão. Cada aceleração, cada desaceleração, um enigma. O que nos leva a pensar? E se ele estiver testando nossas capacidades de observação? Se cada ação dele fosse uma mensagem, um aviso, ou até uma avaliação do que somos capazes de detectar? O universo é imenso, mas o comportamento do 3I Atlas sugere inteligência, planejamento, estratégia. Algo programado para sobreviver, se mover e analisar com precisão milimétrica. E então vem a pergunta mais perturbadora de todas. Quem o enviou? Uma civilização há muito desaparecida ou alguém que ainda existe assistindo a cada movimento nosso? Cada medição reforça a sensação de que estamos diante de algo sem precedentes. O objeto acelerou em março a maio, freou de maio a junho e agora segue com velocidade controlada, cruzando órbitas, ajustando sua posição, mantendo padrões estritamente repetitivos. Se fosse apenas natural, cada variação teria uma explicação física. Mas nada explica um cometa com jatos precisos a cada 4 horas, sem incidência solar direta, ajustando sua aceleração. Não há registros na literatura astronômica de nada assim. Nunca foi visto. E a cada novo estudo, os cientistas ficam mais perplexos. O que se segue é o mais difícil de aceitar. Cada observação contradiz a anterior, mas ao mesmo tempo confirma algo inegável. O 3I Atlas não é natural, mas também não é hostil. Pelo menos ainda não. A ameaça não é a colisão. A ameaça é o desconhecido. A possibilidade de que o universo é mais antigo, mais tecnológico, mais consciente do que imaginamos. E que nós, como espécie, estamos apenas começando a perceber nossa insignificância. O visitante interestelar continua avançando. Silencioso, invisível, exceto para aqueles que sabem onde olhar. E enquanto nos perguntamos sobre intenções, origens e tecnologias, ele segue seu curso, implacável. Imagine por um momento. Algo viaja por milhões de anos-luz, atravessa sistemas estelares, ignora planetas mortos e ainda ajusta sua trajetória ao chegar aqui. A cada dia, mais perto. Cada novo dado é um desafio à nossa compreensão da física, da química e até da biologia. E se ele não for apenas um objeto, mas um mensageiro? O que ele teria a nos dizer? E se ao detectar nossa presença, ele esperar algo em troca? Uma resposta, um sinal, um gesto que indique inteligência? Enquanto isso, aqui na Terra, os astrônomos estudam, questionam, publicam e censuram. Mas nada pode deter o 3I Atlas. Ele segue seu caminho, silencioso, calculado, quase consciente. O tempo se torna um fator crítico. Cada nova órbita, cada novo dado, cada aceleração pode ser um alerta, ou apenas parte de um plano que não conseguimos compreender.
E então surge a reflexão final, a mais perturbadora de todas. O universo não é apenas vasto, ele é vigilante, ele é antigo. E talvez nós acabamos de nos tornar um ponto de interesse. O 3I Atlas não é apenas um cometa, não é apenas um visitante interestelar. Ele é um enigma vivo, um alerta silencioso de que o universo é mais complexo do que imaginamos e que estamos apenas começando a perceber que não estamos sozinhos. E à medida que nos aproximamos da verdade, surge uma pergunta impossível de ignorar. Se ele nos observou durante milhões de anos, se ajusta sua trajetória com precisão, se emite sinais que ainda não conseguimos decodificar, o que acontecerá quando finalmente decidirmos responder? Porque inevitavelmente chegaremos a esse ponto. E naquele momento, tudo que acreditávamos sobre o espaço, sobre a vida, sobre nosso lugar no cosmos, poderá mudar para sempre. E aí, o que você acha de tudo isso? Será que estamos diante de um simples cometa? Ou de algo muito mais complexo, inteligente e antigo? Deixe nos comentários a sua opinião, sua teoria ou até mesmo o seu palpite. Quero saber o que você pensa, porque cada detalhe faz diferença nessa história. Eu vou ficando por aqui, mas fiquem ligados porque no próximo episódio de Fatos Internos vamos explorar ainda mais esses mistérios, com novas análises e descobertas que podem mudar tudo o que acreditamos sobre o universo. Até lá e não esquece, cada comentário de vocês ajuda a gente a entender melhor o que está acontecendo lá fora. Então, até o próximo Fatos Internos.